Hora da gente falar sobre esporte aqui no nosso programa Estúdio Aberto, abrindo também aí o nosso canal ao ar livre no Facebook, aliás, no YouTube, para a gente falar sobre corrida, sobre maratona, sobre triatlon também. A Cassinha, é assim que a gente conhece aqui em Santo Antônio. É assim que todo mundo te chama, né, Cássia? Bom dia. Bom dia. Isso, Thiago. Todo mundo me conhece a Cassinha, né? Não tem outro nome, né? Não. Ô, Cássia, primeiro, te apresenta pro nosso ouvinte, pro nosso espectador também. Quem é a Cássia? O que tu faz quando tu não tá correndo, pedalando ou nadando, né? Qual é a tua profissão? Como é que é a tua rotina também? Tiago, bom, eu sou a Cássia Message. Muita gente me conhece a filha do Paulo Message. Uhum. Eu sou servidora pública da Justiça do Trabalho já há 10 anos. E essa é a minha ocupação principal, né? Sou uma atleta super amadora, então eu trabalho sim. Muita gente pergunta, mas tu não trabalha? Uhum. Tenho meu trabalho, sou mãe de pet. E quantos bichinhos? eu tenho 8 cachorros. Nossa. E 4 gatos. Uma galera. Isso, e no todo o meu tempo livre é dedicado a esporte, que é um lazer quase segunda ocupação, né? Uhum. Pois é, porque quando chega no teu nível de performance, né? Olha, para quem não conhece a Cássia, né? A Cássia tem um nível de performance bem interessante, né? Na corrida, no triatlon e tudo mais. Então, não é qualquer corredora que nem eu. A Cássia já tá muito mais avançada. Para chegar nesse nível, tu tem que ter um tempo de dedicação muito grande, né, Cássia? Quanto tempo... Tu disse que toda a tua parte de lazer tu destina ao esporte, né? A prática do esporte. Quanto tempo que isso significa por dia? Umas 2, 3 horas por dia, efetivamente, de treino. Uhum. Fora o tempo de deslocamento, preparativo. Se tu vai sair de bike, tu arruma as coisas de bike. Mas eu treino, por exemplo, uma terça-feira, um dia normal, eu treino de manhã corrida e de tardinha natação. Uhum. No outro dia eu faço de manhã academia, de tarde corrida. No outro dia pedalo de manhã, faço natação à noite. Acho que umas 3 horas por dia me envolve. Legal. Há quanto tempo que tu pratica esporte? Tu começou pelo ciclismo, não? Não, eu comecei pela corrida. Eu sempre nadei, mas tudo assim, muito sozinha. Ia lá, nadava um pouco, abri o Parque da Guarda com aquela piscina maravilhosa, fui nadar lá. Mas quando eu vim, eu morei 1 ano em Uruguaiana e quando eu voltei estava super sedentária. E aí o pessoal tinha formado um grupo de corrida aqui em Santo Antônio com um treinador que vinha de Porto Alegre. Ah, Cassinha, vamos. Nossa, correr é um sonho. Eu não sei se eu consigo correr nem 3 quilômetros, mas eu vou. Uhum. Isso foi em 2016, então são 7 anos. Acho que sim, né? 7 anos que eu corro. Comecei com 38 anos. E dali dos 3 quilômetros, uma coisa levou a outra. Daí o pessoal andava de bike, eu comprei uma bike. Será que eu vou conseguir andar de bike? E quando eu comecei a me preparar, que eu resolvi que eu... Daí, bom, não vou atropelar. Corri os 3, depois eu queria correr 5, depois todo mundo corria 10, eu também queria correr 10. Então, quem sabe um dia eu vou tentar um 21, mas maratona é impossível. E daí eu fui e comecei a me interessar mais pela bike. E alguém começou, mas por que tu não volta a nadar? Sempre nadou. Então, são 7 anos na corrida e 4 anos no triatlon. O que, assim, já te dá uma experiência, né? Já te traz uma bagagem adquirida, mas é um tempo... É pouco tempo até que tu pratica o esporte. Eu digo isso porque tem muita gente que pensa assim, mas eu já tô velho, já passei dos 30 e poucos anos, 40 anos, sei lá. Eu não posso mais começar, não tenho mais idade pra isso. Tem gente que às vezes fica naquela também, mas precisa de muito
muitos anos de experiência para conseguir chegar, né? E a gente vai falar sobre isso, que é a grande conquista da Cássia, que é o índice para correr a maratona de Boston. E 7 anos já te deram uma bagagem gigantesca, né, Cássia? Tu evoluiu muito de lá pra cá, né? Muito, e eu sempre digo assim, se eu cheguei até aqui, até correr 42 quilômetros de uma maratona, é porque todos nós podemos. Uhum. Meu primeiro 3 quilômetros, eu levei quase meia hora. Eu comecei a correr num dia e as gurias, nós estamos indo numa corrida, vou junto. Uma semana depois eu tava na primeira corrida de 3 quilômetros. E claro que eu caminhei muito mais do que corri. Uhum. Mas assim, foi sensacional. E independente da velocidade que tu corra, da distância que tu corra, dá. Uhum. Tu não precisa sair lá e fazer 12 minutos num 3 quilômetros, né? Que pra mim é uma coisa quase... Eu hoje acho quase impossível pra mim. Leva meia hora, leva 1 hora, caminha os 3 quilômetros, dá. Não tem idade. Tu que faz os 3, né, esportes e acaba unindo eles, né, o ciclismo, a corrida e a natação, eu acho que a corrida é o esporte mais democrático que tem, não te parece? Acho que é. Acho que sim. Porque tu vai lá, calça um tênis, se tu não tem tênis, e a gente sabe que tem gente que corre descalço até, né, são poucos, mas tem, e eu acho que é o natural do corpo humano, né, sair correndo, né? É super democrático e assim, ó, independente dos teus planejamentos, se tu sair hoje, tu nunca correu e tu sair do meu lado, tu vai conseguir. Hoje eu sei, né? Eu achava tão impossível, mas hoje eu sei que tu vai conseguir. Tu vai conseguir e aquilo vai te trazer muita realização muito rápido. Claro, mas eu queria ser um atleta olímpico. Bom, aí sim, nós estamos noutra conversa, mas tu vai ali, tu vai conseguir, que é diferente de tu te equilibrar numa bicicleta, ou de tu ir para uma piscina e tentar... É diferente, né? A corrida é, nossa, super inclusiva, super democrática. E também pelo aspecto de que parece que todo mundo tá ganhando ali, né? Sim. Né? Não, tipo assim, tu tens subido no pódio, né? E isso é fenomenal, isso é espetacular. Mas aqueles que não sobem também comemoram igual e são celebrados tanto quanto, às vezes até mais. Eu digo que o último ou os últimos ali, às vezes são mais celebrados do que os primeiros nas corridas, né? Quando eu fui fazer meu primeiro 5 quilômetros, foi na beira da praia em Rio Grande, na Praia do Cassino. E uma mulher foi... nós estávamos todos na expectativa, ela foi a última a completar o 21. E acabou sendo a primeira da categoria, porque só tinha ela na idade dela fazendo aqueles 21. Ela foi aplaudida como se... muito mais do que quem ganhou a prova. Imagina. Ela foi ovacionada. E aí começaram a conversar e falaram, vocês nem imaginam, esse é o maior desafio da vida dela. E ela estava realizada. Não me lembro quanto tempo ela levou, não interessa. Foi sensacional ver a realização dela. Que legal. E ela foi a última a completar a prova. E todo mundo que fez a prova estava ali. Esperando por ela. Vibrando loucamente, batendo palmas, gritando o nome dela. Ela era uma pessoa da cidade, assim, que estava se desafiando. Foi sensacional. No Rio do Rastro, Marathon, eu disse bastante, eu falei bastante sobre isso durante a corrida, que a gente gravou um vídeo também, né? Que cada um tem a sua história, tem os seus dramas, tem, enfim, as barreiras que apareceram no meio do caminho. E o esporte, lá pelas tantas, ele une todo mundo. Ele une todos esses. Aqueles que são ricos, aqueles que não são tanto, aqueles, às vezes, que são mais pobres mesmo, que conseguiram estar ali por algum motivo, porque alguém ajudou na inscrição e tal. Aquele que tem... alguma dificuldade motora, que tem algum problema de saúde. Enfim, o esporte ele acaba unindo todo mundo, né? Sim, e uma coisa que eu sempre acho assim, não é todo dia que eu tô empolgada pra ir, sabe? Que eu tô motivada, que o pessoal fala muito da motivação. Ai, queria ter a tua motivação. Não tenho. Mas além de ter um grande compromisso com o meu treino, eu sei que isso vai me fazer bem. Então tu sai pra dar aquela corridinha, se é rápido, às vezes eu tô me arrastando. Termina melhor, E eu termino sempre melhor. Então eu sempre digo assim, ó, vai. Não consegue correr naquele dia, começa caminhando. Tu vai te sentir melhor. Tu vai, por alguns minutos ali, tu vai esquecer
Se tu tem um problema, se tu tava muito cansado, se teu dia foi mais difícil que os outros, tu vai relaxar um pouco, tu vai te distrair, tu vai ver outra pessoa, vai enxergar outras coisas na rua. Isso vai te fazer muito bem. A corrida faz... O esporte em si faz muito bem, né? Sim. Mas a corrida tem disso. Tu bota o teu tênis e vai. Começou caminhando, daqui a pouco tu dá o teu trotezinho, tu tá ali te distraindo, te envolvendo com aquilo, e o mundo fica longe, assim, é bom demais. Essa semana eu ainda postei até no Instagram ali um estudo que foi feito que mostra o cérebro de uma pessoa parada, sedentária, ou mexendo no celular ali e tal, e de alguém que simplesmente faz uma caminhada. E o cérebro da pessoa que recém fez uma caminhada, ele tá assim repleto de coisas, sabe? Ele tem muita atividade neural. E aí eu comentei, imagina de um corredor, né? Imagina de alguém que foi para uma academia mesmo, que seja, né? Que fez um funcional, ou de um triatleta que precisa controlar 1000 coisas ao mesmo tempo. Então, assim, faz bem não só pro corpo em si, mas pro cérebro, faz bem pra tudo, né, Cássia? Faz bem pra alma mesmo, né? Faz muito bem. E, assim, claro, a pessoa que nem eu tava me preparando para uma maratona, tinha dias que eram super exaustivos, que o treino ia lá e me derrubava, né? Terminava aquele treino feliz por ter feito, mas derrubada. Sim. Mas a pessoa não precisa fazer isso. O Dr. Drauzio Varela, que correu as majors aí por todo mundo e é um médico super conhecido, ele diz, a preparação para uma maratona não te traz mais saúde, ela desgasta o teu corpo. Mas se tu sair 3 vezes por semana, tu evita várias doenças físicas e mentais. Sim. Né? Tu tá lá ativando tua cabeça, te distraindo. Tu tá ganhando saúde. É sensacional. Cássia, é isso que te faz correr? Porque assim, seguidamente as pessoas perguntam, né, pra nós que praticamos algum esporte, assim, mas por que tu faz isso? Por que tu faz isso? Eu comecei porque eu realmente estava muito sedentária, 38 anos, trabalhando sentada o dia todo. Eu sempre gostei de esporte. Sempre fui entusiasta dos esportes, mas eu nunca fiz nada sério. E aí as gurias, não, vamos lá, tu vai conseguir. Elas tinham ido pra Punta. No ano que vem nós vamos de novo, tu vai com a gente, tu vai achar o máximo. Eu falei, uau, que legal, como é que bora uma pessoa ir correr em Punta? Aí eu disse, aí eu vou me mexer, tenho dor nas costas, tenho dor não sei aonde, tenho não sei o quê. Então eu vou. Foi isso que me levou no primeiro dia. Só que a corrida é assim, ó. Depois, se tu é picado pelo bichinho da corrida, no primeiro dia eu intercalei corrida e caminhada por 8 minutos. E eu achei sensacional! Quase 10 minutos conseguindo fazer aquilo ali. E foi instantâneo. Aí no dia seguinte eu queria... eu tinha sonho dos 3 km. Daí dos 3 km eu passei a ter o sonho. E um sonho trouxe outro sonho, que trouxe outro sonho, e eu nunca mais parei. Tu consegue... Tu já respondeu isso no começo, de alguma forma, mas tu consegue ter vida social? Tipo, tu tem amigos que não correm, por mais que tu tenha muitos que corram, talvez. Tu tem pessoal da Moenda, por exemplo, tu tem... Enfim, como é que fica essa outra parte? Assim, no nível que eu treino, e também, assim, tem a questão que também participo muito dos treinos com o Charles, né? Aí eu brinco que a nossa vida social é o café na padaria depois do treino. É lá que eu tenho vida social. Então, saímos de bike, eu com a gurizada, e vamos tomar um café na padaria em Glorinha. É a minha vida social. E, eventualmente, a gente dá uma saidinha para outros lados, ou um aniversário de alguém, ou... teve a Fenacan agora, a gente deu uma passadinha numa volta de uma prova, mas assim, os amigos da Moenda, a gente só conversa pela rede social. Mas tu gosta de um choppzinho, por exemplo? Gosto. E de vez em quando tu toma? De vez em quando eu tomo, mas eu saí dessa última prova pronta pra tomar um chopp e cansada, e tava cansada, e não pode ser agora, e não dá agora, e não deu tempo, deixou. Não deu, deixei. E assim... hoje eu vou terminar meu treino, tá um calorão e eu vou tomar o chopp. Eu chego em casa e penso assim, mas amanhã, às 4:30 da manhã, eu tenho que acordar porque eu tenho outro treino. Então eu vou deixar esse chopp pra um outro dia. Sim. E o chopp também tá ficando meio de lado. Mas em geral, né, Cássia,
a maioria dos atletas amadores pode se permitir isso, né? Claro, e eu também me permito. Só que eu quero ter o meu desempenho. Sim. No outro dia eu sou super Caxias com os meus treinos. Então no outro dia eu já quero estar lá e entregar o que eu me propus. E a gente sabe que prejudica, né? Prejudica muito. Eu já vou fazer 45 anos, não sou mais uma garotinha, né? Mas eu tomo. Se a gente já treinou de manhã num domingo, que segunda é o dia mais leve que eu tenho, que normalmente eu só tenho um treino de natação leve no final do dia, domingo no almoço a gente tenta tomar aquela cervejinha. Daí dá. Legal. Ô, Cássia, depois eu quero ainda falar questão de alimentação e tudo mais tarde, e a gente vai encerrar depois com um grande momento. Eu quero que tu explique para os nossos ouvintes o que significa, né? Porque talvez as pessoas não compreendam, não saibam mensurar realmente o que significa obter um índice para uma grande maratona, para uma major. Mas antes eu quero falar um pouquinho sobre a corrida em geral, né? Sobre a prática de esportes em geral. E tu acaba quebrando assim alguns paradigmas também, né? Primeiro, tu tem quanto de altura? 1,49 m. Pois é, a Cássia é bem baixinha, né? Muita gente diz, pô, mas eu não corro porque eu sou baixinho, ou eu não corro porque eu sou muito alto, né? Então tá aí, 1,49 m, né? E corre na frente de muita gente de 1,80 m, de 1,90 m com toda certeza. A altura não te atrapalha, né? Não tem, eu acho que não tem nada a ver. Claro que de repente se eu fosse um pouco mais forte, eu sou mirradinha também, sabe? De repente se eu conseguisse me manter um pouco mais forte, mas o que eu vou te dizer? Eu nunca achei que tivesse nenhum dom, não tenho dom. Mas ela tem um dom. Não, é meu esforço. É o meu esforço, porque não adianta tu ter 1,80 m e tu não batalhar. Repetição, esforço, constância. Isso eu acho que faz mais diferença do que teu estilo físico, né? Embora, claro, se eu tivesse um ombro, uma largura de costas, nadaria melhor, talvez, né? Talvez se eu tivesse mais força, talvez se eu começasse mais nova, talvez. Mas eu acho que é o esforço da gente. É como é e é o esforço da gente. No fim das contas, a gente começa a aprender também. O esporte ensina muita coisa, né? E eu digo que uma das coisas que ele ensina é isso, assim. Eu sou assim. Sim. Beleza, eu posso ser melhor, mas com as condições que eu tenho desde o meu nascimento, né, das circunstâncias do meu dia a dia. Então, eu posso tentar ser melhor do jeito que eu sou. Não adianta eu querer ser melhor como o outro é. Sim. Né? E isso vai nos ensinando outras coisas também, pro trabalho, para outras coisas, né? E tem outra questão que eu sempre penso assim, é claro que eu olho outras mulheres na minha idade que são muito melhores do que eu. O que eu faço? Eu fico pensando o que eu não tenho e por que eu não posso? Eu não. Eu penso assim, o que elas fazem que na minha realidade é possível? Como eu digo pra minha treinadora, tem coisas que eu não aguento. Eu gostaria de treinar muito mais horas durante o dia. Não aguento. E o que começou a acontecer comigo? Teve um momento que eu tive meio frustrada. Só pensando no que eu não conseguia fazer. E olhando outras que tinham resultados melhores, porque fazem mais. Sim. E aí eu disse pra minha treinadora assim, não, eu quero olhar mais pro que eu consigo. Então eu vou lutar mais pelo que eu consigo. Então eu olho a outra hoje e penso assim, ela faz X, Y, Z. Y e Z é o que eu consigo. Então eu vou lá e fazer. Mas e o X que eu nunca faço? Não cabe na minha realidade. Eu vou fazer o Y, Z e não me comparar. Só vou baixar a cabeça e fazer o que tá é possível pra mim. É daí que eu tiro. Claro, eu não sou a corredora mais rápida e não sou a mais forte, nem a melhor triatleta, mas é daí que eu tirei os meus resultados. Olhando pra minha realidade, tentando fazer o que cabe na minha realidade. Sim. Isso é muito legal. Um outro aspecto que eu acho que é super importante da gente trazer é que, embora não devesse ser, mas a Cássia é mulher e treinar para uma maratona sendo mulher é sim
infelizmente, mais difícil por aspectos principalmente relacionados à segurança, né? A gente sabe que o treino de maratona ele acaba sendo longo às vezes, ele precisa acontecer em horários não muito seguros também, embora a gente ainda viva numa cidade relativamente segura, mas tem também esses aspectos do medo, do receio. Como é que tu tem lidado com isso, Cássia? Eu sei que às vezes tu treina em pista também, que te dá uma segurança maior, mas e pra treinar na rua? Eu tenho que fazer umas jogadas, assim. No dia que o Charles treina de manhã, eu aproveito o horário dele pra ir às 5 da manhã. Uhum. Ele tá fazendo o treino dele, eu o meu, mas nós estamos no mesmo local, ali a gente treina num circuito de 2 quilômetros, passando um pelo outro. Se não, eu tenho que esperar amanhecer. Uhum. Eu não saio sozinha de noite, assim, saio 6 horas, o pessoal já tá se movimentando pra ir pro trabalho, é o horário que eu saio. Sim. Senão eu não saio. Mas eu, há pouco tempo, coisa de 1 ano pra cá, comecei a pedalar sozinha na freeway. Porque eu tinha muito medo. Antes eu mandava a minha localização em tempo real, sempre pra alguém. Eu só ia até o viaduto aqui próximo, que dá 6 quilômetros, e voltava. Porque nunca me aconteceu absolutamente nada. Graças a Deus, a gente vive numa cidade muito segura, eu considero. Mas a gente passa medo. Tem buzina, sabe? Os caras xingam. Sim. Sabe? Não me aconteceu de um cara mexer comigo, mas já fui muito xingada. E se eu saio com algum homem, a gente não é xingado. É mesmo? É mesmo. Os caras buzinam muito. Uma vez um cara parou o carro, eu passei correndo. Depois ele passou por mim de novo, parou o carro de novo. Depois eu passei. E eu fiquei super assustada. Imagino. Mas nem olhei. E daí depois ele passou de novo e baixou o vidro e gritou: Cassinha, tu não tá me conhecendo. E era um amigo. E ele disse: nossa, tu não tem que correr nesse horário, é perigoso. E ele quase me matou do coração. Sim. Sabe? Preocupado comigo. Mas e como essas coisas atrapalham, né? Muito, porque assim... Teu batimento muda, teu pensamento muda. Isso, e assim, o meu treino muda. Por quê? Pra eu poder pedalar de manhã a tempo de voltar pra casa, organizar todas as minhas coisas e ir pro trabalho, que eu ainda trabalho em Guaíba, eu tenho que sair às 5 horas da manhã. Então eu tenho que estar sempre atrás de alguém que pedale comigo nesse horário, porque senão eu não posso fazer o treino. Então daí eu tive que trocar, e daí eu tenho que trocar pra correr no dia que eu teria que pedalar, porque pra não sair sozinha, assim, não tem como ir pro freeway às 5 horas da manhã, né? Então, se tu é homem, tu vai. Tu nem... é perigoso também, pode ser assaltado, sim, pode acontecer, mas tu não tem esse tipo de preocupação. Isso não vem, dificilmente vem na tua cabeça. Ou talvez venha menos, né? Pelo sim. menos. Eu tô tocando nesse tema por vários motivos, né? Primeiro, pra gente ver como a sociedade ainda assim, né? Ela tem esses perigos extras para as mulheres. A Cássia, como a gente destacou, eu destaco porque eu acho que esse é um fator que traz mais méritos ainda para ela, né? A questão física. A Cássia é uma mulher pequena, né? Então, mas isso no aspecto de segurança também, né, acaba também gerando um pouco mais de insegurança. Cássia dá pra botar embaixo do braço e sair correndo, né? É fácil. Pesa menos que um saco de cimento. Então né, Cássia? É fácil. Então tem tudo isso, assim, que a gente brinca, mas é um assunto super sério. Ontem eu saí pra correr e me estressei eu quase fui atropelado 3 vezes em Santo Antônio, sabe? Sendo que eu tava sempre certo. Tenho certeza que eu tava certo. Eu parei antes de entrar na faixa de segurança, olhei, o motorista tava longe, aí eu atravessei e o cara pegou e acelerou pra cima. Então, eu não sou muito grande, mas imagino que uma pessoa menor corra mais risco ainda, né, com relação a isso. E outro dia, faz um tempo já, eu tava na Porto Emerim, os guris correndo, eu já tava fazendo meu segundo treino. Tava cansada, já tava assim, lutando pra sobreviver ao treino. Eu vi que um carro passou por mim. Tipo, era um domingo, tudo fechado, domingo de tarde. Tudo fechado ali na avenida, quase não tinha trânsito. E gritou alguma coisa. Não escutei. O carro passou e parou logo em frente. O cara desceu e me esperou.
Quando eu passei, tava ele e a esposa, acho que os dois iam numa padaria. Ele assim, escuta, o que tu quer no meio da rua? Por que tu não vai pra casa? O que tu quer correndo? Ué? Atrapalhando o trânsito, não sei o quê. E eu pensei assim, faz de conta que eu não escutei e passei retinho. Só que eu corri mais uns 200 metros e tava cansada, já comecei a chorar, sabe? Porque, poxa, a gente se esforça tanto pra quê? Eu não tava... Só tinha ele na rua, a hora que ele passou de carro por mim. E a gente não... Todo mundo sabe, não tem como correr na calçada. A gente corre no asfalto, a gente já vai pra Porto Emerim, que é um dos melhores asfaltos ali que a gente tem. Nós não temos outro lugar. E não atrapalha ninguém, né? E não atrapalha ninguém. E logo em seguida os guris vinham correndo. Depois, quando eu cheguei em casa, eu perguntei, um cara xingou vocês ou disse alguma coisa? Não, nem ficaram nenhum. Ou seja, ele me xingou que eu estaria atrapalhando ele e os guris vinham 200 metros, 300 atrás. Ele não disse nada, não ficou esperando os guris pra dizer que eles estavam atrapalhando, sabe? Baita machão, né? Baita machão aí que... Desnecessário e... Tipo... E o problema todo é que nós que praticamos esportes, com certeza, a grande maioria, eu sei que a Cássia é assim. Claro que a gente pratica pra nós, mas a gente pratica muito também pra motivar o outro. Sim. Né? E quando a gente recebe um xingamento desses, poxa, é como se alguém te criticasse por tu tá querendo fazer o bem, né? Isso. Hoje eu já sou um pouco melhor resolvida com essa situação, assim, de... eu fico pensando, eu boto na minha cabeça assim, ele nem sabe o que eu tô fazendo aqui. De repente ele não é do esporte, ele não entendeu. Me xingam muito que eu tenho que sair de cima do asfalto, mas a minha bike é de pneu fino, eu só posso andar no asfalto, né? Eles aqui, quando eu tô saindo e entrando na cidade de bike, seguido alguém xinga, não tem onde eu ir, eu não posso descer pra um acostamento de brita. E eu assim, sabe, a pessoa não entende, nem conhece a bike, não sabe o que eu passo e tento tirar aquilo de cabeça. Hoje, tu tá mais evoluída. Eu evoluí, mas assim, uma grande preocupação minha, como eu sei de toda a dificuldade que eu tive, e é realmente essa questão do exemplo. Poxa, quando eu corri minha primeira maratona, eu não sabia, mas o professor Adair, que me incentivou muito e que ia comigo na primeira maratona, ele disse, tu vai ser a primeira mulher maratonista de Santo Antônio. Eu nem imaginava. E aí eu comecei a me dar conta assim, não é fácil, sabe? Tu não tem incentivo, tu não tem... Tinha ali aquele grupo que era pequeno de corrida, tinha um outro grupo que se reunia na época ali na loja de suplementos. Não tinha um monte de gente, sabe? Então, olha só que legal, quanta gente podia se motivar. Quantas vezes eu já ouvi, tu é uma inspiração, tu é não sei o que, daí tu sabe fazer teu treino. Isso é muito legal. E o cara te xinga, mas eu tô melhorando. Cássia, depois do intervalo, vamos falar um pouquinho ainda, né, sobre a questão de ser a motivação para outros. Isso eu acho que é muito legal e isso acontece, claro, com a Cássia que performa super bem, que sobe no pódio, mas acontece às vezes com quem recém começou também. E eu ouvi relatos de duas meninas que fizeram a primeira prova e elas disseram, já veio um monte de gente dizendo que quer correr porque me viu correndo. E isso é espetacular, é essa corrente do bem que a gente quer cultivar cada vez mais, né? E a gente segue falando sobre esporte. A Cassinha segue por aqui com a gente, falando sobre a corrida, o triatlon, sobre... mulheres no esporte, um tema tão importante. A Cassinha, que como a gente dizia antes do intervalo, né, foi a primeira, aliás, eu acho que ainda é a única, provavelmente, maratonista de Santo Antônio da Patrulha. Acho que não tem nenhuma mulher que tenha concluído uma maratona. Como que tu lida, Cássia, com esse aspecto do motivar outras pessoas, né? Certamente muita gente já disse assim, Cassinha, que legal, vou correr também, porque eu te vi correndo. Eu acho super legal. E eu sempre tive uma coisa assim, quando eu olhava um jogador de futebol que tinha uma vida aí desregrada e tal, eu sempre pensava assim, nossa, mas e o compromisso dele como atleta? Sim. O exemplo que ele tá dando para as outras pessoas, como é que ele se comporta assim, se ele é uma pessoa pública? Eu não me considero uma pessoa pública, né? Mas assim, aqui na cidade, no nosso meio ali de corrida, quem tá começando já se identifica. E eu acho tão sensacional, porque quando eu comecei, eu olhava as minhas amigas. A primeira mulher maratonista que eu acompanhei era uma juíza com quem eu trabalhava e ela foi correr Berlim.
E eu passei a noite, aqui era noite pra nós, acordada atualizando o site onde ficava passando cada 5 quilômetros, atualizava onde é que ela tava, né? E chorando. Porque eu achava assim, que coisa sensacional, uma mulher que trabalha, que é mãe, que estudou tanto para passar num concurso e ela ainda vai correr uma maratona, sabe? Nossa, que maravilha, isso é impossível, isso era tão marcante para mim. E hoje, quando eu vejo que uma pessoa se inspira em mim, eu disse, nossa, que bom, que o meu esforço, que eu faço, porque é o amor, a minha paixão, ajuda outras pessoas. Isso deve te motivar também, né? Muito! E tu falaste uma coisa ali das meninas que foram correr as primeiras provas. Eu fui lá só olhar, né? A Poa. Faz 2 domingos. Sim. Não. E 2 ou 3. Enfim. Enfim, e tava uma amiga... Cássia, minha primeira prova, eu vou correr 3 quilômetros. Eu parei de fumar. Eu não sei o que, eu tenho acho que 50 anos... Gente, eu fiquei doida. A Tati falou. Eu fiquei doida, assim, meu Deus. Aí eu fico pensando assim, às vezes eu fico, não sei se as pessoas dão muita bola, não vou ficar postando treino, como eu sou chata, só posto corrida, só falo de corrida. Eu pareço um carrapato nas pessoas que corrida, blá blá blá, corrida, blá blá blá, pedal. Mas quando eu vi ela falar, eu já quase fiquei pensando assim, que vontade de correr junto com ela. Fazer a prova. Eu só fui olhar, a Maria tava correndo, que vontade de correr com ela. Sabe? Sim. E é aí que eu vejo o quanto isso é legal. Quando eu recebo do outro também, né? Eu sou muito defensor de que a gente tem sim que postar, porque a gente tem que... Nunca é, pelo menos no meu caso, e eu sei que no teu também não, nunca é querer se exibir. É simplesmente querer mostrar que é possível, né? Mostrar um caminho divertido, saudável, de desafios diferentes, que tira a gente completamente da rotina de trabalho, que por muitas vezes pode ser chata, pode ser desgastante, enfim. É isso, né, Cássia? É fazer com que as pessoas vejam o mundo de uma maneira um pouco diferente, né? E assim, quando a Maria Clara, minha enteada, começou a treinar efetivamente para correr, participar de provas, ela tinha acho que 13 anos, 12 para 13. Ela que tem ido muito bem, né? Muito bem, e ela se esforça muito, treina muito, é muito dedicada. Tem um talentinho ali, sim, né? Mas ela não ia adiantar só talento, né? Ela é muito esforçada. E ela chegou pra mim um dia, a gente tava treinando ali no loteamento, ela disse assim, nossa, eu sempre admirei o meu pai e a minha irmã, mas era ali em casa, e agora eu tô vendo uma mulher vir aqui treinar, esforçada, e trabalha, e tem a sua vida. Tu virou uma referência pra mim. Que ela legal. Bem pequenininha, assim, sabe, bem novinha. E eu pensei assim, me emocionei. Disse, meu Deus, olha só, não pensava nisso. Ela vem aqui, tem o pai, que é um super corredor. E ela disse, mas tu é uma mulher que corre. Ela que é a filha do Charles, né, pra quem não conhece. E então eu acho isso muito legal, assim, a gente poder ter essa troca, sabe? Ver que o meu esforço de todo dia acaba não sendo só pra mim. Ele leva outras pessoas. Esses dias teve um treino da Mania. A Mania organiza muito esses treinões, assim, e a gente foi, e uma menina que eu nem conhecia subiu a Borges, né? E aí eu encostei do lado dela, ela disse, não vou conseguir. Eu encostei do lado dela, disse, vai subir toda a Borges correndo. Só nós vamos reduzir o ritmo. E daí comecei, faz assim, faz assado. E ela chegou, a gente vai parar quando chegar na igreja, né? E eu disse, vamos, mas tu só vai parar quando a gente chegar lá. E ela conseguiu. Nossa, que realização. E não teria conseguido se não fosse... Talvez ali, provavelmente não tivesse tentado. Isso. Se eu não tivesse ali do lado dela, sabe? E foi... Nossa, isso é muito bom. Que legal. Cássia, vamos falar de resultados também? Porque, né, a gente tá falando da parte bonita do esporte, mas tem a parte das conquistas também, que é sensacional, que é linda também, e que é resultado daí da parte de às vezes do sofrimento também, né, do sacrifício, vamos dizer assim. E eu vou começar com o que eu acho que é o mais importante para ti nesse momento, que é o índice para a maratona de Boston, né? Primeiro, o que é essa maratona de Boston? Porque assim, talvez muitos que estão nos acompanhando não...
beleza, onde é que é Boston? Pra que é? Ah, Estados Unidos. Legal. Mas o que significa isso, Cássia? Boston faz parte das 6 majors, né? Que são as 6 maiores maratonas do mundo, as mais importantes, vamos dizer assim. E foi a primeira maratona fora das Olimpíadas. 1800 e... não quero te mentir, talvez 1857 foi a primeira maratona de Boston. É a chamada mãe das majors. A mãe das maratonas. E foi a primeira maratona a admitir mulheres. Ah, que legal. Porque por muito tempo se acreditou que as mulheres não fossem capazes de completar os 42 quilômetros, né, de uma maratona. E Boston foi a primeira a conseguir mulheres. E ela, pra tu participares, tu precisa ter um índice de tempo mínimo. Então, o que eu pensava até então? Corri a minha primeira maratona 4 horas e 9. Depois corri 3 horas e 44, mas a gente correu aqui num treino. E o que eu fiquei pensando? Meu Deus, eu posso um dia tentar ir lá onde só as minhas lendas vão, né? Será que eu consigo? Será que eu consigo? Daí eu tinha ainda na época, tava nos 40, 44, 3 horas e 40 tinha que ter, né? E aí... O Charles, assim, o que é bem difícil, tá? Só para o pessoal entender. É bem difícil. Fazer uma maratona... Quer dizer, fazer uma maratona já é difícil, né? Os ouvintes aí sabem que eu tô começando a me preparar para ano que vem fazer a minha primeira maratona. Agora, a segunda meta, depois que a gente completa uma maratona, é tentar fazer abaixo de 4 horas. Que é bem difícil mesmo. E aí a Cássia tá falando de um índice que é bem, bem mais difícil. Tá baixando 20 e tantos minutos, pelo menos, né, Cássia? Isso. E aí, como tudo que eu fiz na corrida, eu digo, era um sonho que eu não tinha até a corrida me trazer. E comecei a sonhar. Mas por que Boston? Tem outras majors mais bonitas. Tem maratona em Paris, tem uma maratona linda que eu tenho vontade de fazer no Chile. Mas tem toda essa história. Sim, sim. Sabe? Foi onde as mulheres começaram. Eu sou muito, muito, muito dessa questão de incentivar mulheres. Claro que eu sei que tem outros caras, outros amigos aí que curtem ver a gente correndo e tal. Mas eu sei que para as mulheres, principalmente as mulheres um pouco mais velhas, assim, da minha idade, a gente foi criada para trabalhar e ter casa, se casar e ter filhos. E essa é a nossa vida, essa é a nossa... É aí que nós temos que ser bem-sucedidas, né? Sim. E então, ser uma mulher no esporte, além de tudo isso, é uma coisa muito, muito forte pra mim, significativa. Então, é lá que eu quero fazer. É a minha... Talvez eu faça outras majors, né? Porque eu não vou desistir de tentar. Provável. Mas eu quero começar por Boston. Bom, e aí tu foi, então, agora pra Maratona Internacional de Floripa, né? Em Florianópolis. Ganhou o 3º lugar na tua faixa etária. Sim. Né? E conseguiu o tal do índice pra Boston. Quanto tempo que tu fez? 3 horas e 28 minutos e 14 segundos. Que é um baita de um tempo, né? É surreal. Hoje eu já tô na categoria 45-49. Eu vou fazer agora, completar 45 anos, mas vale a idade que a gente tem em 31 de dezembro, né? Sim. Então o índice ficou um pouquinho mais fácil, que são 3 horas e 50. Mas tu tem que ter uma gordurinha, uma folga, porque são 30 mil corredores em Boston. Então, se tiver mais do que isso, eles vão cortando os piores tempos. Sim. E a rainha das Caxias aqui não ia arriscar ter as 13h50 e depois de estar com tudo na mão ser cortada, porque no ano passado tiraram 7 minutos. Sim. Ou seja, então se eu tivesse os meus 13h44 de antes... Não ia. Não ia. Depois de estar com o índice no bolso, né? Então eu comecei a pensar e falei com a minha treinadora. Disse, olha, eu quero tentar entre 3 horas e 30 e 3 horas e 40. Só que caí na bobagem de falar pro Charles, né? Vamos fazer essa prova juntos. Faz comigo, do meu lado ali, pra me dar me sentir mais segura e tal. E eu queria entre 3 horas e 40 e 3 horas e 30, qualquer coisa por aí me deixa satisfeita. Não! Tu pode fazer 3 horas e 30, tu pode às 3 horas e 30, tu pode, eu sei, tu pode, tu corre bem. Tá, bora lá. Só que assim, ó, não me pressiona. Mas treinei muito e treinei sempre com isso na cabeça, que eu queria chegar o mais próximo possível das 3 horas e 30.
E Floripa não é das provas mais fáceis de conseguir índice, né? Por questão de altimetria ou não é ela tanto? tem algum desnível, mas ela é uma prova boa para índice, sim. Eu acho Porto Alegre é melhor, Porto Alegre é melhor, sim. Mas eu sofro muito com frio. Ah, sim. Muito, muito, muito. E teve um ano que eu fiz esse ano eu nem corri Porto Alegre. No ano anterior eu fiz só a meia e eu fiquei congelada. Sim, que foi aquele ano que fez 0 grau. Isso, tava muito difícil com vento, então esse ano eu não vou arriscar. Floripa, eu acho que o clima vai estar um pouco mais próximo do que é o perfeito pra mim. E é lá que eu vou tentar. Mas não, é uma prova já que ela tem como propaganda esse Qualify pra Boston. Mas eu treinei sempre em mente os 3h30, mas eu tava... É um ritmo que dá cravado 5 minutos por quilômetro, né? Que é um ritmo... Se eu for correr 5 quilômetros, é um forte confortável pra mim, mas pros 42... Bueno, fomos lá. Tinha toda essa questão de como é que ia estar o tempo, de 42 quilômetros, tudo pode acontecer contigo. E a largada, uma prova com 3.000 pessoas, às vezes, tu sabe, prova grande, às vezes tu larga caminhando. Não consegue correr por causa do tanto de corredores que tem ali junto. Tudo isso tinha que dar certo de alguma maneira. Sim. E deu. Eu tava muito preparada e a minha estrela brilhou naquele dia, assim, o clima tava perfeito, eu acho que tava 13 graus na hora da largada, que é um frio super bom pra correr. Quando a gente largou, simplesmente se abriu, a gente não se atrapalhou com ninguém. Eu já larguei correndo no ritmo e aquilo me deu um gás, assim, diferente, foi fluindo, eu corri os primeiros 21 quilômetros no mesmo tempo da minha melhor meia maratona. Nossa, imagina. Sem fazer força, porque na minha melhor, que foi aquela de revezamento, que poucos dias eu fiz, eu tive que fazer muita força para conseguir esse ritmo. E ele fluiu, ele saiu de mim. Eu acho que como eu não tava preocupada em terminar os 21 e tava muito mais... E aí o Charles, olha, o ritmo tá forte. Como é que tu tá? Tô super bem, tô correndo sem fazer força nenhuma. Bora lá então. E é legal quando acontece, né? Tem um pessoal que fala corrida alfa ou coisa assim, né? Que é quando tu meio que vai flutuando, tu só vai, né? Isso, que tu tem assim, tipo, estado de flow, que eles chamam, né? Tu chegou lá e não precisou nem pensar no que tu tava fazendo. Não cheguei bem nisso aí, mas eu não precisei fazer força. Sim. Então, o que eu pensava? E eu dizia assim, nós temos que passar o 30 quilômetros abaixo de 5 de pace, porque depois tu vai quebrando, né? Vai sentindo. Mas nós passamos o 30 com 4,50. Tipo, tinha muita folga. É muito rápido. Passamos o 21 com 4,45, passamos o 30 com 4,50. Porque daí depois do 25 eu já comecei a acusar. E aí, quando nós chegamos no 32, eu disse, Charles, eu tô ruim. Tô sentida. Que normalmente é ali, né? 32, 35 é que o pessoal diz que é onde pega mesmo. Dizem que tem um muro nos 30, né? Eu não acho que tenha esse muro. Não é um muro... tem uma coisa mágica, passou 30 e tu tá morto. É que tu tá com 30 quilômetros na cola. Sim. E a gente, tipo assim, a primeira era porque eu nunca tinha feito. A segunda era porque era só a segunda. E na terceira porque eu meti um ritmo que é muito forte. Aí eu disse assim, só o que falta, não vou conseguir. Será que eu não vou conseguir? Eu tô muito sentida. Daí ele conta muito bem, assim, de corrida super rápido. E ele disse assim, não, se tu baixar pra 6 agora, tu ainda vai chegar em 3h35. É o tal do cálculo, né? Que eu digo que corredor, ciclista e tal, normalmente passa o tempo todo fazendo cálculos, né? Seja de quanto que tu tá usando de energia, né? Então, aquela percepção que é subjetiva, mas que tem também o batimento cardíaco, que tem outras coisas envolvidas. Quanto que tu precisa de ritmo para alcançar aquela meta. É o tempo todo a cabeça funcionando. O tempo todo. E daí eu tava... Eu sou ruim de conta, então é um sacrifício, assim. Eu também tenho dificuldade de fazer esse cálculo. E porque eu tava lá só... Cansado, enlouquecida para correr, tentando botar toda a energia que eu tivesse nas minhas pernas.
E aí, quando ele falou, daí se tu baixar pra 6, mesmo que tu baixe pra 6, tu vai chegar em 3 horas e 35. Daí eu fiquei louca. Sim, mas não, eu cheguei até aqui nesse ritmo, eu quero as 3 horas e 30, porque eu nunca pensava em chegar nos 30 quilômetros com uma média de 4,50. Sim. E agora eu quero as 3 horas e 30. Daí ele, né, que é muito mais competitivo que eu, ele disse assim, mas se tu continuar assim, tu faz abaixo. Uhum. E aí nós fomos, mas eu vinha sofrida. E daí eu comecei a fazer 1 quilômetro assim, ó. Cada quilômetro eu corria 800 metros, num ritmo um pouco mais confortável. E 200 metros eu dava uma paulada. Uhum. Depois eu chegava e dava uma freada, assim. Fazia mais 800. E quando eu cheguei do 39 pro 40, eu pensei assim, Charles, e agora? Eu não aguento mais. Daí ele olhou pra mim assim, agora tu vai fechar os 40 quilômetros e tu vai ter 14 minutos pra chegar em 3 horas e 30. Nossa. Tá quase pra caminhar, mas tu não vai caminhar. Uhum. Bom, daí eu já comecei a chorar, a nossa foto ali, a gente chegando, eu tô com cara... Já comecei a me emocionar. Duas primas que moram lá estavam lá me esperando na chegada, já aquele grito, aquele pessoal gritando, eu olhava, enxerga, apesar do que vale é o teu tempo líquido. Uhum. Quando eu enxerguei lá o tempo líquido, pra quem não sabe, é quando tu tu passa no pórtico na largada e tu passa no pórtico na chegada, né? Isso, é o momento que tu passa, né? Isso. Quando eu larguei, nós já tava com 30 e poucos segundos de prova. Sim. E mesmo assim eu passei embaixo daquele pórtico com menos de 3 horas e 30. Uhum. Nossa, foi assim surreal. Eu não conseguia acreditar. Que legal. Que legal. Agora vem uma correria, literalmente, pra conseguir ir pra Boston também, né, Cássia? Sim, daí, bom, primeiro eu tinha que conseguir o índice com a tal da folga, porque daí até 3 horas e 40 tinha 10 minutos de folga. Sim. E acho que esse corte não me pegaria, né? Baixou a adrenalina, cheguei em casa. Agora eu tenho que conseguir fazer o visto para os Estados Unidos, que eu não tenho, porque, enfim... por que não fez antes? Sei lá, precisava me preocupar em treinar. Mas já tô na correria, acho que vou ter que fazer no Rio de Janeiro por causa do prazo para fazer entrevista. Tem que fazer uma entrevista aí para ver se consigo. Já conversei com uma amiga que vai me ajudar, minha prima já me indicou até uma empresa que faz isso e tal. Não é só comprar passagem, né? Não é só comprar passagem. Tem um período agora, vai abrir de 11 a 15 de setembro, que tu tem que ir lá te inscrever para ser aceito, ter o Qualify, que chama, né? Abre e fecha, tu tem que estar ligadinho naquilo ali. Já fiz uma pré-inscrição, já tô essa semana foi só pensar na coisa agora prática, assim, da viagem. E correr atrás, comprar passagem, onde é que vou ficar. Boston também não larga e chega no mesmo lugar. Tu larga de outra cidade chega em Boston. Tudo isso já tem que ir pronto, né? Toda a logística. Sim. E tudo mais, né? Que legal. Cássia, daria pra gente continuar falando, né, sobre triatlon também, mas vamos guardar para uma outra oportunidade, pra gente focar depois realmente no triatlon. Dá pra gente dar muita dica, eu quero pegar dica contigo, quero ano que vem, além de fazer a maratona, quero ver se final do ano que vem eu faço um meio triatlon ali, pelo menos. Então a gente quer trazer esse conteúdo por aqui também, mas... De antemão, parabéns, né? Não só pelo índice, não só pelo resultado, não só pelo troféu, mas por tudo isso que a gente falou aqui, né? Por toda essa superação, pelos teus porquês, né? Por inspirar tanta gente, né? E eu acho que em nome de muita gente, obrigado também por representar Santo Antônio da Patrulha, por representar as mulheres, acho que em nome, né, também de todas as nossas ouvintes aí. Certamente é muito legal ter alguém com a tua fibra, com a tua raça, com a tua dedicação e principalmente com o teu sorriso ao falar sobre isso. Eu acho que, embora cada um tenha as suas motivações e tal, eu confesso que eu não gosto muito do desportista que... marrento, sabe? Ou daquele que diz, eu fiz só minha obrigação. Não, eu acho que o esporte, ele acima de tudo,
ele é essa humanidade, ele é essa integração, ele é essa celebração da vida. Os Jogos Olímpicos surgiram para isso, né? Para celebrar realmente a vida e as diferenças dos seres humanos e tal. Então, eu acho que tu merece todo o nosso aplauso e o nosso agradecimento também, viu? Obrigada, e eu só queria deixar um recado assim para todo mundo que pensa assim: eu não sei se eu tenho idade para fazer isso, eu não sei se eu conseguiria completar. Independente do que tu gostaria de fazer na tua vida, que tu sonha, coloca em prática. Começa. Eu brinco que eu sou a rainha das pequenas metas, né? Tudo que eu quero fazer que é muito difícil, ou que eu não me acho ou não me sinto capaz, eu divido em pequenas metas. E vou conquistando aquele pedacinho, mais um pedacinho, outro pedacinho. Então, assim, se eu consigo, todas as pessoas que se dedicarem conseguem. E se for pra correr, tá? Vai. Se 3 quilômetros são 3 quilômetros. Não importa se tu leva 9 minutos ou se tu leva 30. São os mesmos 3 quilômetros. E é a mesma realização. Vai ter agora, né? É final de outubro. Eu acho que é dia 29. 28 ou 28. Ô, Bilu, me ajuda aí que eu tô sem celular aqui. Último final de semana de outubro, domingo, que dia que vai cair? Vamos ver ali direitinho. 29, então. Tá certo, a Cássia. Então, dia 29 tem a Raspinha Solidária, né? Que é aquela corrida lá na costa da Miraguaia, que tem todo um caráter também de filantropia, né? De ajudar alguma instituição. A gente vai falar depois com o pessoal da Guimarães para saber qual que vai ser o projeto desse ano e tal. Mas já dá para o pessoal começar a se preparar. Seja para caminhar, seja para correr. Ontem eu já comecei a mandar para aquela galera que eu sei que precisa de uma ajuda, que precisa de uma motivação, que quer participar, mas está em dúvida. Então, já vamos começar a mobilizar esse pessoal, né, Cássia? Porque dá para todo mundo ir, curtir, se divertir, vivenciar esse mundo da corrida e ainda por cima ajudar, né? Isso, e assim, esse é um ótimo começo, tá? É aqui do ladinho de casa. Se tu te inscrever hoje na corrida, tu vai ter essa meta pessoal para ti. Sim. E tu vai te esforçar para chegar lá. Se tu ficar, eu vou treinar primeiro e depois um dia, quando eu estiver preparada. Não, te inscreve primeiro. Te inscreve hoje, estão abertas as inscrições, te inscreve lá para os 3 quilômetros. Tem aí 2 meses para treinar. Vai lá, bota essa tua meta pessoal. Sai hoje de tarde e se tu não souber, nunca corri, marca os postes. Dá um trotezinho leve de um poste, depois tu caminha, depois tu dá um trotezinho, depois tu caminha. Tu vai chegar lá. Vai, bora lá, bota teus tênis e vai pra rua. E pergunta, né? Pergunta pra Cássia, chama a Cássia no Instagram, chama qualquer um de nós aí, porque certamente a gente vai querer ajudar, né, Cássia? Sempre, a gente tá sempre aí disposto a ajudar. Muito legal. Obrigadão, Cássia. Valeu. Até a próxima. Bom, a gente vai pro intervalo aqui no programa. Pessoal que está nos acompanhando pelo canal Ao Ar Livre, curtam, compartilhem também, né? E passem a seguir aí o canal, porque a nossa ideia é cada vez mais levar esse tipo de conteúdo e compartilhar esses momentos com vocês também. Voltamos já.